Amados irmãos, é com muita alegria que eu quero compartilhar e anunciar com vocês que nesta noite nós temos a presença honrosa dos missionários que essa casa, a família Igreja Vida, apoia lá no Moçambique. Eu até estou com a bandeira aqui, projeto a um destes pequeninos, já são 2 anos que nós temos a honra de semear, compartilhar o nosso apoio, a nossa doação com eles. Vocês já viram que tinha uma cantora diferente essa noite, né? A missionária Fran já estava conosco aqui cantando, e eu gostaria de apresentar e convidá-los para subir aqui, os missionários Luiz e Franciele. Vamos receber um aplauso a Jesus Cristo. Fazem 2 anos que eles estiveram conosco, eles não podem vir toda hora, isso tem um custo, o trabalho lá também não pode ficar sozinho, mas agora eles retornaram, e a gente tem a honra de receber vocês e também dizer mais uma vez que vamos renovar o nosso apoio, todos os meses, mensalmente, para que essa obra continue avançando. Eles vão compartilhar, vão testemunhar, e vocês vão ouvir um pouquinho do que Deus está fazendo, e nós temos a honra de fazer parte. Amém. Sejam muito bem-vindos, vocês estão em casa, que Deus abençoe e use vocês poderosamente. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Meu esposo saiu de fininho ali, mas ele já volta, tá, irmãos? É que a primeira parte ele deixou para mim que falo menos. É verdade? Eu sou a missionária Franciele Viana, casada com o pastor Luiz, missionário também. Esse ano vamos fazer 25 anos de casados. E temos 2 filhos, Rafaela, que está com 18 anos, e Nicolas, que vai completar 14 em abril, vai completar 14 anos. Não estão aqui conosco, irmãos, porque cada vez que a gente vem, eles não querem desgrudar dos avós. Quem é avó aqui? Avó e avô. Vocês vão entender, né? Já pensou você ficar 2 anos longe do seu netinho amado? 4 anos? A minha filha já chegou a ficar 4 anos sem vir ao Brasil. Então, quando eles vêm, nem eles querem desgrudar dos avós e nem os avós querem desgrudar deles, né? Bem que nós tentamos trazê-los esse ano aqui, já que em 2022, quando aqui estivemos, eles também não vieram, mas hoje vocês vão conhecê-los apenas pela foto mesmo. Pode pôr lá a foto, meu irmão, por favor, da família. Ali estamos. A caráter, né? Todos a rigor. Lá em Moçambique, as famílias em datas festivas e importantes se vestem assim, com o mesmo tecido. Isso faz parte da cultura local. Então, nós estamos ali há 7 anos em Moçambique. Eu e meu esposo fundamos o projeto A Um Destes Pequeninos no ano de 2019. Chegamos naquela nação em 2018 e fundamos o projeto em 2019. No início tínhamos apenas 45 crianças, mas Deus tem prosperado, acrescentado, somado, transbordado, porque a bênção do Senhor ela é sacudida, recalcada e transbordante, né? Iniciamos assim, nessa casinha, onde nós guardávamos os utensílios, né, que nós iríamos usar, mas as reuniões aconteciam embaixo de um pé de manga, porque ali dentro era muito calor. E ali estou também com as crianças. E o trabalho vem crescendo, porque a obra é do Senhor. Louvamos a Deus por essa igreja, a Igreja Vida, pela vida da pastora Karina, que em 2022 esteve conosco, e pela manhã eu falei, e vou acrescentar mais uma vez, quando ela esteve ali foi uma grande bênção para nós. Nós temos o testemunho de uma criança que ela passou uma tarde com esta criança, uma criança que era muito problemática, uma criança que não tinha... as pessoas que olhavam achavam que já não havia mais solução para a situação daquela criança. E após essa tarde que a pastora passou ali com ele, ela também me deu algumas orientações, as quais nós fomos aplicando no decorrer
dos dias, e a vida desta criança foi transformada, meus irmãos, para a honra e para... Aplauda ao Senhor mesmo, Ele merece. Ele merece. Aleluia. Aleluia. Ele se chama Juma. Juma. É quase o nome do filme do Rei Leão, né, irmãos? Podia ser personagem lá, né? Mas foi transformado, né, pelo carinho, pelo amor, pela atenção. Eu me lembro como se fosse hoje. Ela se retirou com ele para o pé de manga, não foi? Nós ficamos no complexo e ela foi lá para o pé de manga com ele, colocou ele no colo. E ele foi ficando. Ele não falava. Hoje ele fala, hoje ele sorri, hoje ele interage. Hoje ele é uma criança abençoada ali naquele lugar. Então, meu irmão, vale a pena você investir no reino do Senhor. Vale a pena você abençoar não só a igreja local, mas também aqueles que estão distantes. E quando você vê uma equipe indo, pergunte também para essa equipe o que você pode fazer. Ou pergunte para a igreja que está enviando, para o pastor que está enviando aqui, o que você pode fazer para ajudar. Tenha certeza que você será participante também do galardão do Senhor. Amém? Vocês são missionários juntos com a gente. Amém? E aí, passando para a próxima, irmão. Assim é que nós fazíamos o preparo dos alimentos. Não é muito higiênico, né, irmãos? Vamos falar bem a verdade, mas é o que nós tínhamos no momento, né? Comece com aquilo que você tem, viu? Não dê desculpas. Comece com aquilo que você tem. Se nós olhássemos para as circunstâncias, não, mas olha lá, vamos cozinhar dessa maneira, no sol, só tínhamos essa mesa para fazer tudo ali em cima. Mas nós demos o primeiro passo. E hoje pela manhã também eu falei, não despreze os pequenos começos. Comece, apenas comece. Deus vai fazer o resto, amém? E a próxima foto, aí é a nossa equipe. Hoje de manhã esqueci, de apresentar a equipe. Temos essa equipe abençoada que já está conosco há 5 anos, a mesma equipe. Eu acho que só a mamã Carol que não estava quando a pastora esteve lá. O resto, todos estão conosco há 5 anos. Trabalham com amor, trabalham com alegria. E também eles são subsidiados também pelas ofertas que nos são enviadas, irmãos. Né? Então, eu estava falando com o pastor Samuel que lá no vilarejo, irmãos, eles são os únicos assalariados. São 7.000 habitantes no vilarejo. E eles são os únicos assalariados. Então, eles também estão sendo abençoados através da sua oferta. Amém? Próximo, deixa eu ver qual é. Esse daqui foi o dia. Aplaudam ao Senhor, aleluia! Irmãos, não é lindo? É lindo, né? Eu pareço uma mãe falando dos filhos, né? Filho horroroso, tá falando que é lindo. Não, são lindos. Essa daí é a formatura, irmãos, da pré-escola. Nós formamos 40 crianças em 2024. E ali estão as nossas crianças que... Tem crianças ali, irmãos, que nós entramos no projeto, nem andavam ainda. Que eram de colo. Ali no cantinho tem uma menininha de tênis ali, chamada Amélia. Quando ela entrou no projeto, ela nem andava, e graduando, vai passar para a 1ª série da escola do município. Então, Deus tem feito grandes coisas naquele lugar. E hoje, nós temos a foto de como está hoje, irmão. É assim que está hoje. Uau! Aleluia! Ali nós temos 3 salas de aula de pré-escola. Temos uma sala de música, onde nós ensinamos musicalização infantil, trabalhamos com a musicalização infantil. Temos 3 banheiros, sendo que um deles tem chuveiro. Temos o barracão, onde as crianças de 6 a 12 anos são discipuladas através da palavra de Deus. Atrás do barracão temos uma cozinha, uma despensa, tem luz, tem água encanada. E ali do ladinho não é uma piscina, viu, irmãos? Poderia, né? Porque lá é bem quente. Mas é uma obra-prima que meu esposo vai falar depois para vocês o que é, tá? É uma bênção do Senhor. Está murado hoje, né? Nós optamos por fazer meio muro e do muro para cima tela galvanizada,
porque isso é uma coisa minha, eu gosto de ver o verde. Então, como eu pensei, vai ficar tudo fechado, né? Então, deixamos assim. Temos um poço, que vocês podem ver lá atrás, e temos também um furo, que é um poço artesiano. Tudo isso em 5 anos, irmãos. É um milagre de Deus. E o milagre de Deus, ele acontece através de você, através de mim. Deus faz grandes coisas. Agora é o vídeo? Isso. Nós somos a família Rodrigues. Juntos, fundamos o projeto A Um Destes Pequeninos, em Moçambique, África. Diariamente, acolhemos 130 crianças. Elas recebem alimentação, educação e muito amor. Amém, glória a Deus. De 45 crianças, nós fomos para 130, que são as crianças que nós temos hoje. Todas são assistidas, conhecemos os pais, sabemos onde elas moram, são cadastradas, fazemos visitas periódicas nas casas para estarmos orando juntamente com a família. Se alguma criança fica doente, o pai leva no posto, traz a receita para que nós, como projeto, estejamos fornecendo. Então, as crianças ali, elas recebem muito além do que aquilo que elas poderiam sonhar. Né? E isso só é possível porque a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, está fazendo o seu trabalho, irmãos. Nós não podemos parar. Eu não faço sozinha, meu esposo não faz sozinho, o pastor Samuel, pastora Karina, com certeza também não fazem sozinhos, né? Tem uma frase do pastor Carlitos que ele fala: ninguém faz nada sozinho. Se faz sozinho, ninguém faz nada grande sozinho. Se faz sozinho é porque não é grande, né? Então nós estamos crescendo porque não estamos fazendo sozinhos. Então, muito obrigada, igreja, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelo seu apoio, pelas suas orações, irmãos. Hoje de manhã eu falei que eu gosto de olhar todos assim, cada um, porque quando passamos por um momento de dificuldades ali, nós nos lembramos dos rostos de vocês e que existe aqui uma igreja que está orando por nós. E é devido às vossas orações que nós somos sustentados pelo Senhor. Amém? Quase não deixei espaço para o marido. Vem correndo. Amém, irmãos? Que alegria, né? Como é bom ouvir essas coisas que Deus está fazendo tão longe daqui. São 10 mil quilômetros, pastor Samuel. Daqui lá são 10 mil quilômetros. E Deus está fazendo grandes coisas, irmãos. Mas como foi falado aqui, não somos nós, não somos nós, eu e minha esposa, mas somos todos nós, como igreja do Senhor. Nem todos podem ir para o campo, mas alguém fica orando e segurando a corda. É um ditado que tem nos missionários, né? Nós descemos no poço e vocês seguram a corda. E lá nós vamos resgatar as almas. Que talvez Deus nos colocou lá, naqueles lugares, porque lá não ia chegar ninguém. Não ia chegar ninguém. E ela esqueceu de falar, nós estamos agora também começando um novo projeto a 15 quilômetros de distância, 15, 20 quilômetros para frente, chamado Chisape. É uma localidade, irmãos, bem no meio, bem no interior de Moçambique. Muito difícil de chegar lá. Quando chove, não chega. Não tem como ir, né? Porque alaga tudo ali. E na África existe o período de monções, que são 6 meses de seca e 6 meses de chuva. Então, nesse tempo de chuva é muito difícil. Só carro 4x4 e às vezes nem carro 4x4 consegue chegar lá, porque é um lugar muito difícil. Amém, irmãos? Podia colocar aquela foto de novo do projeto, por favor? A minha esposa falou que sobre aquele tanque que você viu ali, irmãos, aí no cantinho, aquilo ali foi algo que Deus me deu alguns anos atrás, quando Ele me falou para mim criar peixes ali. E eu fui taxado de maluco, né? Você é maluco. Muitos missionários
falaram, você é maluco, não tem água ali. São 6 meses de chuva e 6 meses de seca. Então, no tempo de seca, e ali não tem água, ali não tem rios ali. Tem pequenos rios, mas eles secam. Então, eu recebi essa palavra do Senhor para começar uma criação de peixes ali. E eu orando a Deus, falei, Senhor, mas ali não tem água. E Deus disse para mim, ali não tem água em cima, mas tem água embaixo. E descobrimos ali que tem um aquífero ali, um lençol freático, acho que chama, de uma água pura e cristalina. Nós furamos um poço artesiano, já pegamos água com 3 metros e furamos 6 metros. E tiramos a água para a amostra, irmãos, uma água cristalina assim ali, ó, pura, o pH ideal. E até a pessoa que fez a análise lá do Centro de Análise de Águas de Moçambique, ele perguntou para mim, da onde que é essa água? Eu falei, é lá do projeto, um desses pequeninos, lá de Angal, e ele ficou espantado. Porque 400 metros depois, um pastor furou um poço de 12 metros e não conseguiu encontrar água. Então, se veja, né? É uma coisa assim de Deus mesmo, irmãos. E graças à tua ajuda, graças a essa igreja, graças às tuas ofertas para missões, irmãos. Missões está no coração de Deus. Missões está no coração de Deus. Deus só tinha um filho e ele fez dele um missionário. Jesus foi um grande missionário que esteve nessa terra. E através dele você hoje conheceu a palavra de Deus. Eu hoje conheci a palavra de Deus. Então ali eu creio, irmãos, que vai ter pessoas, crianças que vão sair desse projeto. Vão ser missionários, vão ser médicos, vão ser advogados, professores, enfermeiras. Tem uma menina ali que nós cuidamos dela, chamada Marina. Já veio falar aqui, ó. Tá bom. Tem uma menina ali chamada Marina, irmãos, que nós cuidamos dessa menina e estava para ser cortada a perna dela. Ela tinha um tumor no osso. E aquilo, então, quando a gente olhava, assim, a gente via o osso. E Deus nos usou ali para cuidar daquela menina. Em 3 meses ela foi curada. E ela disse um dia para mim, falou assim, falou, missionário, eu quero ser enfermeira. Eu falei, Deus vai fazer você ser enfermeira. Então, irmãos, com a graça de Deus, irmãos, essas coisas estão acontecendo. E através da vida de cada um que tem participado. Como minha esposa falou assim, o galardão não é só nosso, o galardão é seu. O galardão é dessa igreja. E muitas dessas crianças, e talvez, eu creio que Deus vai levantar missionários ali, que vão para todas as partes do mundo, que vão ganhar muitas pessoas. E quando nós chegarmos lá, diante do Senhor, Deus vai mostrar, olha aqui, ó, o fruto do teu trabalho, do trabalho da Igreja Vida lá de Rio do Sul, né? Aleluia, Jesus, maravilha. Então Deus falou para mim, ó, comece a criar peixes. Por que criar peixes, irmãos? Eu vou explicar para você. Porque a carne lá em Moçambique, a proteína de carne é muito cara. É muito cara para as condições daquele povo. Aliás, lá tudo é caro. Algumas pessoas pensam que na África é barata as coisas, irmãos. Não, você está enganado. O custo de vida lá é muito mais alto que na Europa. É muito mais alto que nos Estados Unidos. É muito mais alto. Aqui no Brasil é muito mais. O alimento lá é muito caro. Então, e eles precisam de proteína. Por quê? Porque muitas doenças e muitas mortes acontecem entre 0 a 5 anos, devido à falta de proteína. A pastora Karina esteve lá, ela viu como que é a situação lá. Um frango lá, irmãos, um franguinho, de não dar 1 quilo aquele frango, né? Desse tamanho custa R$30, 800 gramas. Então é muito caro. Então o Senhor colocou no meu coração para criar tilápias. E hoje, pela graça de Deus, conversei com um irmão aqui. Ele veio ao meu encontro, acho que alguém falou para ele. E ele é piscicultor. Ele vai me auxiliar. Está aí o irmão? Levanta a mão, o irmão, que falou comigo de manhã. Não sei se ele está aqui. Ele conversou comigo, ele vai me ajudar, né? Ele vai me dar algumas orientações de como fazer, porque nós temos o projeto de aumentar esse tanque, de fazer um tanque escavado lá, de 20 metros por 10, porque nós compramos um terreno, irmãos, aqui na frente do projeto, ele tem 100 metros de comprimento por 30, para a glória de Deus, amém? Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Aleluia! E nesse terreno nós vamos fazer um tanque, e para ter o autossustento, para ser um tanque, para
criar peixes, para ter uma cooperativa para ajudar as famílias ali no bairro, no distrito de Angal. Então ali nós vamos criar tilápia em tanque escavado. E esse irmão me procurou agora, antes de começar o culto, que vai auxiliar, né, através do WhatsApp, ele vai me dar algumas dicas de como eu posso fazer lá, nas dificuldades que tem lá. Porque uma das dificuldades que tem lá, irmão, na criação de peixes, é a ração, né? Então nós vamos produzir ração também, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos lá. Abra a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Uma palavra que Deus tem falado hoje, durante todo o dia, no culto da manhã, e agora Deus tem falado através dos louvores, é o Deus da providência. Você sabe que você tem um Deus, que é um Deus da providência. É o Jeová Jirê. É aquele Deus que Ele não deixa você na mão. Ele não te abandona. O primeiro ano que nós tivemos em Moçambique, irmãos, foi um tempo muito difícil. Por quê? Porque Deus estava nos provando. Sabe o tempo de prova? O pastor falou aqui sobre Jó, né? Que só os ouvidos tinham ouvido falar, mas agora os meus olhos veem o Senhor, né? E assim aconteceu com a gente. Em 2018, quando nós fomos para a África, irmãos, nós tínhamos tudo planejado, né? Sabe quando se planeja tudo, irmãos? Mas só que os planos do Senhor são outros. Os planos do Senhor são bem melhores dos planos que você faz. Deus tem coisas muito maiores daquelas que você almeja. Talvez você pense em alguma coisa, Deus já está lá para te dar muito mais daquilo que você está planejando. E foi assim conosco. Só que antes de acontecer, você tem que passar pela prova. Você tem que passar pelos desafios. E por isso, irmãos, que muitas pessoas desistem. Na primeira prova, no primeiro desafio, na primeira prova que Deus te coloca, você já quer desistir? Eu quero falar para você, querido, não desista dos teus planos, dos planos que Deus colocou no seu coração. Não desista da tua empresa, não desista da tua faculdade, não desista do teu casamento, não desista dos teus filhos. Não desista. Não desista de andar no caminho do Senhor. Querido, eu quero dizer para você que quando o Senhor me encontrou, eu era um dependente químico. Eu era um dependente químico. E certa ocasião eu estava sentado no muro da minha casa e eu estava pensando assim, eu vou me suicidar, eu vou acabar com a minha vida. Não tem mais razão para eu viver. Não tem mais razão. Mas a minha vizinha, chamada irmã Hilda, ela me convidou para o culto. Culto na sua casa. Olha como é importante as células. Olha como é importante você fazer culto na tua casa. No tempo de Jesus existia células. Os cultos eram nas casas. Jesus cura a sogra de Pedro na casa de Pedro. Na casa dela. Então já existiam as células no tempo de Jesus. E eu fui encontrado numa célula. Mas naquela época não chamava-se célula ainda, pastor. Era culto nos lares. E eu estava sentado no muro, irmãos. E aquela mulher veio e falou assim para mim: Luiz, vai no culto hoje à noite. Tem um culto na minha casa. E eu estou convidando você para ir. E eu estava com o meu pensamento para tirar a minha vida. Não tinha mais sentido a vida. Eu estava totalmente tomado pelo vício. E eu fui, irmãos. Eu fui pela graça de Deus e porque o Espírito Santo do Senhor me levou. Porque eu não tinha forças para ir. Às vezes nós não temos força, mas o Espírito de Deus nos leva. O Espírito de Deus nos leva. Quando nós vemos, já estamos lá. E quando eu vi, eu já estava naquela sala. E eu comecei a ver um tipo de pessoa ali, jovens, diferente daqueles que eu conhecia. Jovens que emanavam amor, eles tinham algo diferente. E eu comecei a olhar, falei, mas existe esse tipo de pessoa? Eles começaram a me abraçar e nunca ninguém me abraçava. Eles começaram a falar para mim do amor de Deus e da solução para os meus problemas. Eles todos me conheciam no meu bairro. Eu era o terror ali, irmãos. Eu era o terror ali. Eu traficava. Eu ficava 2, 3, 5 dias em casa. Minha mãe sofreu muito comigo. Minha mãe já partiu com o Senhor. Então, irmãos, ali eu vi um povo diferente.
Eu vi um povo que emanava algo que eu nunca tinha visto, e era o amor de Jesus. E eu falei, eu quero isso também para mim. Eu quero isso para mim. Eu quero sentir isso que vocês sentem. Eu quero ver isso que vocês vivem. Porque eu já não aguento mais. E eles me abraçaram. E no sábado eu já fui no culto da Igreja Batista. E já comecei ali, foi ali, o Senhor fez uma obra da minha vida. E hoje eu estou na África, pregando a palavra de Deus, para a glória de Deus. Então é verdade mesmo, irmãos, que Deus pega as coisas insignificantes, as coisas pequenas, né? E coloca em lugares altos, para a glória dEle, não para mim, é para a glória dEle. E eu posso testemunhar isso hoje para os irmãos, o que Deus fez na minha vida. Esse texto que nós vamos meditar um pouco aqui essa noite, irmãos, fala de uma viúva, que também era insignificante, que também era algo que as pessoas não valorizavam ali onde ela morava. Mas eu quero dizer para você uma coisa, Deus, Ele está olhando para todas as pessoas. Não importa se você pensa que você é insignificante, que você pensa, eu sou pequeno, eu sou humilde, Deus está olhando para a sua vida. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando daquelas crianças na África, irmãos. E Deus cuida dos seus. O texto é 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Eu vou ler aqui com os irmãos, na Nova Versão Internacional, que ela é mais rica. Ela fornece algumas informações para nós que são importantes para essa mensagem dessa noite. Certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: a tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite. Grave bem essa frase: a tua serva não tem nada a não ser um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestada vasilhas vazias a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite acabou de cessar. Versículo 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, você e os seus filhos viverão do que sobrar. Aleluia. Que texto maravilhoso, que milagre de Deus. Que coisa grandiosa. Uma viúva, sem perspectiva nenhuma, com seus 2 filhos para serem escravos, Deus transforma a vida daquela mulher e ela se torna uma empresária no ramo de azeite de oliva. Uma empresária no ramo de azeite de oliva. Porque a Bíblia diz que encheu-se muitas vasilhas. E o azeite de oliva era muito caro. E o azeite de oliva, naquela época, era a moeda que tinha maior valor. Era usado para todas as coisas. O azeite de oliva era usado para cozinhar, era usado como remédio, era usado para exportar. Então tinha um valor agregado muito grande. Sabe, querido, eu vejo aqui a mão de Deus mudando as situações. Mudando a situação de um dia para o outro. E muitas vezes nós começamos, quando vem as dificuldades na nossa vida, nós corremos de um lado para o outro. Não é verdade? Buscando solução. E eu disse pela manhã, quando vem os problemas financeiros, isso acontece. Nós vamos ao banco pedir empréstimo. Não é verdade, irmãos? Vamos no cartão de crédito. E vamos lá pedir não sei o quê. E você tem uma fonte de reserva inesgotável diante de você, que está à distância de um joelho dobrado. Aleluia. A distância, às vezes, do nosso problema está à distância de um joelho dobrado. De você clamar a Ele, e Ele direcionar você, levar você às pessoas corretas, às pessoas que podem te ajudar,
Olha só, então, eu quero falar aqui sobre 5 considerações nesse texto que nós lemos. A primeira consideração é essa: na dificuldade, procure as pessoas corretas para te ajudar. Não só na dificuldade financeira, mas em qualquer problema que você tenha, está vivendo, busque pessoas corretas. Teu líder de célula, teu pastor, homens de Deus que estão aqui para te ajudar nas tuas dificuldades. Às vezes as pessoas também tomam outra atitude, elas se trancam dentro dos seus problemas, elas se isolam, se fecham nos quartos, se isolam, vão para uma ilha, né? Ficam aí isoladas e não conseguem solucionar os seus problemas, entram em depressão, em crises, que vai piorando mais. Essa mulher teve uma atitude correta, ela não se isolou, ela foi buscar ajuda no homem de Deus. Ela foi buscar ajuda no profeta Eliseu, e o profeta Eliseu era um homem de Deus, irmãos. Certa ocasião ele estava passando numa rua e alguém olha para ele e diz assim, para o seu esposo, uma mulher diz para o seu esposo: esse não é um homem de Deus que está passando em frente à nossa casa? Como que ela sabia que era um homem de Deus? Pelo testemunho do profeta. Às vezes o nosso testemunho vale mais que as nossas palavras. A nossa maneira de andar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de como tratamos as pessoas. Lá em casa, né? Esse lá em casa é algo moçambicano, né? Eles sempre perguntam como está lá em casa, com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Lembre que seus filhos estão olhando para você. O modo como você trata a sua esposa, o modo como você trata o seu esposo. Amém? Nossos filhos estão olhando, e na rua, na faculdade, no trabalho, na escola, em qualquer lugar as pessoas estão nos olhando, irmãos. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nós somos a luz do mundo, o mundo está em trevas. Você está vendo o que está acontecendo. Não é só no Brasil, é em todas as partes do mundo. Um movimento diabólico está acontecendo no reino espiritual das trevas, para destruir as famílias, destruir os nossos filhos, destruir as crianças. E nós, como luz do mundo, temos que refletir a imagem de Cristo para que as pessoas possam ver e olhar e dizer assim: eu quero fazer parte, onde você vai, eu quero estar junto com você, eu quero fazer parte dessa igreja, porque nós somos a luz do mundo, onde refletimos a glória de Deus. Aonde você esteja, irmãos, missões, irmãos, não é só na África, missões não é só na Ásia, missões é o lugar onde você está, hoje é o lugar onde Deus te colocou como missionário, para você pregar a palavra de Deus. Na dificuldade, procure as pessoas corretas, porque muitas vezes, irmãos, quando nós derramamos a alguém os nossos problemas, se nós não oramos antes, se não buscamos direção de Deus, aquilo vai piorar a nossa situação. Por isso nós temos que derramar as nossas queixas, derramar e chorar às vezes, desabafar com pessoas que Deus nos direciona. Essa mulher, ela foi sábia, ela foi direto na fonte, no profeta Eliseu, um homem de Deus. E ali ela fala àquele homem, diz: olha, o teu servo, esse esposo dela que faleceu por causa dessas dívidas, irmãos. Muitas vezes eu já ouvi mensagem dizendo que ele era um mau administrador, mas o historiador Flávio Joséfo, num dos seus livros, ele diz isso, que esse profeta, esse homem, esposo dessa viúva, chamava-se Obadias, e era um profeta, aluno de Eliseu, que tinha falecido, e que viveu no tempo do rei Acabe. E essas dívidas que ele contraiu, foi quando ele escondeu 100 profetas na caverna, e essa dívida foi de ele ter comprado pão e água, e levado aqueles homens. É um historiador que diz isso, não é? Mas enfim, essa mulher estava com dívidas, e o seu problema era muito sério. Naquela época, a lei dizia que quando as pessoas tinham dívidas e não tinham como pagar, seus filhos eram levados como escravos. Não importava a idade, eram levados como escravos. Então a situação dela estava extremamente difícil aos olhos humanos, mas situações extremamente difíceis aos olhos humanos é a especialidade de Deus.
Deus gosta dessas situações. Deus ama essas situações, porque assim a glória dele pode ressurgir. Ou melhor, a glória dele pode ser vista através da solução que ele vai trazer para as nossas vidas. Estávamos passando algo na prova no ano de 2018 até o meio do ano de 2019. Nós estávamos na prova, eu e minha esposa. Chegamos ao ponto de sentar na praia, chorar e dizer assim: Deus se enganou. Era o vizinho que era para ser chamado para a África. Não era nós, não é possível. Nada dava certo, irmãos. Nós estávamos fazendo o trabalho de Deus, nós estávamos sendo fiéis ao Senhor, nós estávamos no campo missionário, pregando a palavra de Deus. Eu me lembro que eu saía da nossa cidade, eu pegava uma chapa, que é uma condução local lá. É uma chapa, é uma van que cabe 12 pessoas, 13 pessoas, ia 20, 30 dentro. E eu andava 150 quilômetros, 4, 5 horas dentro daquela chapa, para levar a palavra de Deus lá no interior, lugar chamado Nhamatanda, pregar a palavra para pastores locais, nativos. E voltava de tarde para casa. Então eu dizia assim, eu queria justificar, né? Eu queria me justificar diante de Deus. Eu disse: Senhor, eu estou fazendo a tua obra. Eu estou pregando a tua palavra. Por que está acontecendo isso? Irmãos, as coisas não davam certo. Nós planejamos, quando eu falei aqui no começo dessa mensagem, nós planejamos ir para a África, estava tudo planejado, tudo escrito, irmãos. Nossos mantenedores, as pessoas que iam nos ajudar. Eu tinha aqui no Brasil uma pequena empresa na área de segurança, que quando eu fui, eu vendi ela para o meu irmão. E o dinheiro que ele me deu, ele tinha um carro, 2 carros, e a gente vendeu para começar lá o trabalho em Moçambique. E esse dinheiro foi em 6 meses. 6 meses acabou o dinheiro. Então, o restante da empresa ele ia pagar por mês. Ia pagar em 2 anos, 2, 3 anos. Todo mês ele ia enviar. Em 3 meses ele quebrou. Ele quebrou mesmo, quebrou assim, ele falou: eu não tenho como te pagar. Eu falei: amém, Deus te abençoe, não tem problema. Então os planos que a gente faz, irmãos, Deus tem outros planos. Mas enfim, nós passamos por muitas dificuldades no primeiro ano de ministério. Em certa ocasião, a minha esposa estava já bem triste, eu lembro que ela estava bem abatida. E ela falou para mim assim de manhã, ela falou: eu vou andar na praia. Eu falei: então vai. Eu vou ficar com as crianças. E ela foi, porque ela tem esse costume de andar na praia, e orar, e cantar na praia, né? Ali, vocês sabem, viu, como ela canta, né? Então ela fica cantando lá. Ela canta o dia inteiro em casa, irmãos. Tem hora até que eu tenho que dizer assim para ela assim: minha querida, por favor. Até os filhos às vezes falam: mãe, deixa eu assistir aqui um pouco de TV. Então ela foi na praia, lembra, né? E nós estávamos sem nenhum valor, nenhum dinheiro em casa, irmãos. E os filhos queriam tomar café. Olha só a situação, irmãos. Às vezes no campo missionário acontecem essas coisas. E ela foi, de repente passou uns 10 minutos, ela volta. Ela volta toda alegre. Com uma nota de 100 meticais, que é o dinheiro lá. Vale 10 reais. Um real vale 10 meticais. Ela voltou com uma nota de 100 que ela tinha achado lá na praia. Só que interessante que a nota estava nova. Nova, não tinha, perfeita. E outra coisa, que lá venta muito e a nota estava parada na areia. Não se mexia. Eu digo, irmãos, não é Deus, irmãos, fazendo isso? Porque Deus sabia que nós precisávamos comprar pão. Deus sabe de todas as tuas necessidades. Sejam elas pequenas como um pão ou grandes, né? Necessidades grandes, como uma grande empresa que precisa de recursos para continuar a tocar os seus negócios. Para Deus não interessa, irmãos. Não tem tamanho de milagre. Mas enfim, nós precisávamos daquele dinheiro naquela manhã. E eu peguei o dinheiro, lembra? E fui lá na padaria. Fui na padaria comprar pão, né? E quando eu estou indo à padaria, quando eu olho para o chão, o que eu encontro, irmãos? Mais uma nota de 100 meticais. Presa no meio de uma pedra. E eu tiro aquela nota, e é igualzinha a que ela tinha achado, nova. E faltava pão e leite, irmão. Nós tínhamos só para o pão, agora temos dinheiro para o pão e para o leite. É isso que Deus faz, querido. Deus, ele se mostra nos pequenos milagres. E eu me lembro, irmãos, que aquela manhã a minha fé acrescentou a minha fé.
acrescentou a minha fé. Eu pensei comigo assim, Deus não nos abandonou. Deus não nos abandonou. Aí aquilo foi aumentando, sabe? E os dias foram passando, e mais milagres foram acontecendo. E um dia nós estávamos lá também, nesse período, né, irmãos? Que é um período, irmãos. Olha, eu quero dizer para você que é um período, tá? Ninguém vive no deserto. O deserto é uma passagem. Se a prova está há muito tempo, tem que rever o que está acontecendo. O deserto, preste bem atenção, ouça bem o que eu estou falando para você. O deserto é um tempo. Ninguém vive no deserto, ninguém vive na prova. Ah, eu estou há 10 anos na prova. Ah, eu estou há 20 anos na prova. Não, aí tem uma coisa errada. Tem algo errado. Tem que ver o que está acontecendo. Orar a Deus e ver o que está acontecendo. Então, o deserto é uma passagem. O deserto, o que eu digo, é as provas que Deus faz na nossa vida. Amém? Nós estamos lá nesse período e de repente alguém bate lá no nosso portão. Era um irmão moçambicano, irmãos, chamado irmão Figueira, com uma cesta básica, com tudo que nós precisávamos. E ele nem sabia da nossa situação. Então nós fomos lá para abençoar o povo moçambicano e acabamos sendo abençoados pelo povo moçambicano. E Deus faz estas coisas. Glória ao nome do Senhor. Deus faz na sua vida. Deus vai fazer na sua vida. Não se desespere. Não perca a noite de sono. Eu falei aqui de manhã, não encosta a tua cabeça no travesseiro e dorme. Amanhã Deus vai fazer um milagre na sua vida. Deus disse para o rei assim, o rei estava preocupado, não lembro qual rei que era aqui no Antigo Testamento, mas Deus, ele está preocupado, ele vai falar com o profeta, e Deus fala assim para o profeta, manda ele ir dormir, que amanhã haverá livramento no arraial. Deus envia um anjo, e esse anjo mata milhares e milhares de soldados do inimigo. Um anjo. Imagina o que Deus faz por nós. Imagina o que Deus faz pela sua vida. Imagina o que Deus faz pelos seus filhos. Deus cuida de você, querido. Conte os seus problemas. Então a primeira consideração é essa, irmão. Na dificuldade, conte os seus problemas. Abra a sua vida com as pessoas que Deus te direciona. Amém? Segundo, não despreze as pequenas coisas. É com as pequenas coisas que Deus faz grandes. É as pequenas coisas que Deus usa elas para que o milagre aconteça. Olha só lá no versículo 3, no versículo 2. Como posso te ajudar? Pergunta o profeta. E aquele homem era um homem de Deus. Olha só o que ele fala para a viúva. O que você tem em casa? Enquanto ela via uma pequena botija de azeite, né? Acredito que ali uns 2, 3 litros, não sei. O profeta já estava vendo um milagre de Deus. O profeta já estava vendo uma indústria, uma fábrica de azeite. Ele pergunta, o que você tem em casa? Ela diz, olha, a tua serva não tem nada, olha só. Olha como é que é o olhar carnal, como é o olhar humano. Ela diz, eu não tenho nada, mas ele diz, não, o que você tem? Eu tenho uma botija de azeite, então vai lá, é isso aí que Deus vai fazer o milagre. É isso aí que Deus vai fazer o milagre. Eu pergunto para você, o que você tem em casa? O que você tem oferecido a Deus? O que nós temos oferecido a Deus? É através disso, irmãos, grandes coisas acontecem na nossa vida. Lembra da pequena oferta da viúva? Que Jesus fala? Jesus observando as pessoas ofertarem e aquela viúva dá tudo que ela tinha. E Jesus fala, essa deu algo grandioso para o reino de Deus. Porque Deus pega as pequenas coisas que nós temos e transforma em grandes coisas. Começamos embaixo de um pé de manga. Eu lembro que quando chovia, nós não podíamos nem ir para lá. E um dia minha esposa também, orando a Deus, e até ela fez um vídeo, né? Mostrando a chuva, quando chovia as crianças não podiam se alimentar. E nós ficávamos muito tristes, porque às vezes a chuva durava uma semana. E as crianças ficavam às vezes uma semana sem se alimentar. 10 dias. Então nós oramos para Deus nos dar um barracão, para nós colocarmos as crianças embaixo. E eu lembro que eu fui com um missionário lá, chamado Vinícius, um amigo meu, e onde é o barracão agora, nós começamos a orar, e fomos rodeando aquele lugar, e profetizando que ali ia ter um barracão.
E fomos profetizando, o Senhor constrói. Nós não tínhamos recursos, mas nós tínhamos fé. Nós sabíamos que Deus ia fazer. Nós começamos a orar. Hoje tem lá um barracão, 130, 140 metros quadrados, que as crianças ficam embaixo ali. Pode chover, pode dar vento, elas estão ali. Um lugar para elas se alimentarem. E uma das coisas muito importantes na África, irmãos, é o alimento. O alimento físico mesmo. Porque não adianta você ir lá e dizer assim, Jesus te ama, e a pessoa está de barriga vazia. Jesus te ama, mas a pessoa está com fome. Jesus ama, mas nós temos que fazer a nossa parte, alimentar aquelas pessoas. E é isso que nós estamos fazendo lá, com a graça de Deus, com a ajuda dos irmãos. Então, o profeta Eliseu pergunta, o que você tem em casa? Ela diz, olha, eu não tenho nada. Mas na verdade ela tinha a matriz, né? A matriz, aquela pequena botija de azeite que Deus ia multiplicar. Então o profeta diz para ela assim, vá pedir emprestada vasilhas vazias a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Terceira consideração aqui, irmãos, que eu quero falar com os irmãos aqui, muito importante. Tenha bons relacionamentos. Olha só, hein? Aí pega, né, irmãos? Às vezes temos aquele vizinho, né? Que deixa o som alto lá e você se irrita. Mas às vezes aquilo ali está sendo um motivo para você ir ali e falar de Jesus para ele. Já pensou nisso? Aquele vizinho que coloca o carro na frente da tua garagem, no prédio, na tua vaga do teu condomínio. Lá no que nós estamos em Foz do Iguaçu, eu tenho certeza que o rapaz lá esvaziou o pneu do nosso carro 2 vezes. Furou o pneu 2 vezes. Porque é um condomínio estreitinho, né? As vagas são estreitinhas. E eu errei, eu confesso, Senhor, eu errei. Eu coloquei o carro um pouquinho no lugar dele. A roda. E quando cheguei, o pneu estava vazio. Tinha 2 pregos. Eu falei, foi esse vizinho. Eu vou pegar ele. Mas não peguei. Fui lá, troquei o pneu. Sofri, né? Tive que até chamar um borracheiro porque não saía o parafuso. Tá bom, irmãos. Passou 2 dias, de novo o pneu furado, o mesmo pneu, do mesmo lado. O que você acha que era, irmãos? Era o cara. Ele tinha furado, mas eu não fiz nada, irmão. Fui lá e consertei de novo. Né? Então, às vezes, tem um vizinho assim, né? Tem uma pessoa que está ali te irritando. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter bom relacionamento. Essa mulher tinha bons relacionamentos. Sabe por que eu digo isso? Porque ela foi lá pegar vasilhas emprestadas. Como que alguém que tem um relacionamento ruim com um vizinho, com alguém que mora perto, vai pedir vasilha emprestada? Já pensou? Você acaba de discutir com o teu vizinho, de repente chega lá, ô vizinho, empresta uma vasilha aí, empresta uma bacia, um balde. Não dá, né? Então tenha bons relacionamentos, querido. Às vezes o nosso relacionamento, ele mostra a glória de Deus. E as pessoas querem se aproximar de você. Muito importante isso, irmãos. E aqui eu vi que isso foi muito importante. Essa mulher, ela tinha bons relacionamentos, porque ela foi e pediu várias vasilhas emprestadas. E todos emprestaram vasilhas para ela. Amém? Quarto, haja no secreto. Olha o que diz lá no versículo 6. No versículo 4. O profeta diz para ela assim, depois que você pegar as vasilhas, entre em casa, com os seus filhos. Olha a importância, irmãos, de nós nos reunirmos com os nossos filhos, com a nossa família. Olha como é importante o culto na casa, o culto familiar, a reunião com a família. O profeta diz, entra na tua casa, você e seus filhos. Não era só ela, era ela e os filhos. E faz o quê? Feche a porta. Fecha a porta. Haja no secreto. Muitos milagres de Deus acontecem no secreto. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos contar o milagre antes dele acontecer. Isso pode não ser chamado fé. A fé é diferente. A fé é a confiança no Senhor. A fé é esperar aquilo que você não vê, mas crê que vai acontecer. Mas nós temos que muitas vezes agir no secreto. A Bíblia diz isso. Ela foi, fechou
em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Uma coisa que eu observo nessa mulher, pastor Samuel, é a obediência dela. Tudo o que o profeta tinha falado, tudo o que o profeta tinha ordenado, aconselhado, instruído, ela cumpriu ao pé da letra. Tudo. Isso vem para nós, traz para nós algo assim muito importante, que é a obediência total na palavra de Deus. Nós não podemos obedecer a Deus parcialmente. Obedece uma coisa, mas não obedece outra. Quando Deus falou para nós irmos para Moçambique e para a África, o Senhor falou que iria nos sustentar lá e falou para minha esposa para não se preocupar, que nada ia faltar. E nada faltou. Passamos por prova? Passamos. Mas isso foi ótimo, isso foi muito bom para nós. Isso nos deu um crescimento, nos ensinou a confiar e depender somente do Senhor. Então nós obedecemos. Mas tivemos algumas coisas, algumas situações que alguns enviados, né, do inimigo. Um dia estávamos lá nesse tempo de prova, na nossa casa, e chega 2 missionários. 2 missionários, que estavam lá já há muitos anos. E estavam sabendo da nossa situação. Chegaram na nossa casa, sentaram na sala e falaram assim: olha, nós viemos aqui para dar um conselho para você. Vai embora daqui. Olha o conselho. Pega a tua esposa e vai embora. Você está sofrendo aqui. Teus filhos estão sofrendo. E eu olhei para aquele missionário e falei assim: eu tenho a convicção. Eu tenho a convicção que Deus me colocou nesse lugar. Enquanto Deus, o Senhor, não falar para mim ir embora, eu não vou embora. Porque eu tenho a convicção que Ele me colocou nesse lugar. E quando nós temos a convicção de Deus, o inferno pode se levantar contra a sua vida. O diabo pode mandar os seus demônios contra a sua vida. O capeta mais forte, nada vai acontecer. Porque Ele colocou você naquele lugar. E o Deus que coloca a pessoa num lugar, Ele se responsabiliza pela nossa vida. Ele se responsabiliza pela nossa vida. Jó, quando foi provado, Deus diz assim para o Satanás: faz tudo o que você quiser, mas não toca na vida dele. Satanás fez tudo o que queria, mas não tocou na vida de Jó. Porque há um limite. O inimigo tem um limite para agir. E ele não pode passar desse limite, porque o nosso Deus é todo poderoso. Eu tinha convicção que eu estava em Moçambique, eu tinha convicção do meu chamado. Eu tinha convicção que Deus ia fazer coisas extraordinárias e grandiosas ali para a glória do seu nome. Aleluia. Amém, irmãos? E quinto e último. Saiba investir aquilo que Deus coloca na sua mão. Sabe onde que é melhor investimento hoje, irmãos? Bitcoin? Ações? Não. É o reino de Deus. O melhor investimento que se pode fazer hoje é no reino de Deus. Sabe, a porcentagem de lucro é gigantesca. É gigantesca. As promessas do Senhor são grandiosas. Para quem Deus promete vida eterna? Para os seus filhos. Para quem Deus promete uma Jerusalém celestial adornada de ouro, de pedras preciosas, onde não há choro, onde não há morte, onde o próprio Deus é a nossa luz, é o reino de Deus. Então por que muitas vezes nós não investimos no reino de Deus? Nós não investimos no reino de Deus. O retorno do reino de Deus é grandioso. Jesus fala isso aos seus discípulos: terão muito mais, aqueles que me seguem terão muito mais em vidas, além de ter a vida eterna, uma vida em abundância nessa terra. Foi falado aqui, o pastor falou aqui, nos dízimos das ofertas. Eu não vi até hoje, irmãos, eu já faz 37, 38 anos que eu sirvo ao Senhor. Eu não vi nunca Deus falhar. E não vou ver. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não tem um... Se você encontrar aqui uma vez que Deus falhou, me mostra. Me mostra quando Deus falhou. E será que Ele vai falhar hoje com a sua vida? Será que Ele vai falhar hoje com você? Não vai, porque o nosso Deus não falha.
Talvez o nosso tempo não seja o tempo de Deus. Talvez a situação que você esteja vivendo seja uma situação para tirar algumas coisas de você. Talvez você precise ser transformado pelo Senhor. E para transformar a tua vida, talvez Deus te coloca numa prova. Porque só dessa forma Ele pode alcançar o teu coração. Sabe, irmãos, uma das coisas que o inimigo tem mais trabalhado hoje é a comodidade. Como nós gostamos de comodidade. Não é? Eu lembro que no tempo que eu era pequeno, que eu era criança ainda, foi comprada uma televisão na nossa casa. Uma televisão colorado, preto e branco. Sabe como é que trocava de canal? Você tinha que levantar do sofá, ir até a televisão, até achar o canal. E sentava de novo. Aí você era obrigado a ficar vendo aquele canal. Se queria mudar de canal, você tinha que levantar de novo. E hoje como é que é? As coisas estão muito fáceis, né? E nós gostamos disso. Nós gostamos de comodidade. Nós gostamos dessas coisas, irmãos. Nossa carne gosta disso. E às vezes Deus tira essas coisas de nós. Às vezes Deus nos coloca em situações que nós precisamos nos levantar. Tem um ditado que diz que espinhos fazem com que os pássaros alcem voos. Às vezes para você voar, Deus vai colocar algum espinho, hein? Às vezes para você voar, Deus vai colocar algum espinho aí no teu ninho. Você vai ter que se levantar da tua comodidade, da conveniência, das coisas fáceis. Não foi fácil, irmãos, e não é fácil, mas vale a pena. Não foi fácil e não é fácil, mas vale a pena. Não foi fácil, não é fácil, mas vale a pena. Os frutos daquilo que você tem semeado são maravilhosos para o reino de Deus. São maravilhosos para o reino de Deus. Saiba investir aquilo que Deus colocou na sua mão. Olha o que o profeta diz, para encerrar. Vai, vende o azeite. É interessante porque o profeta Eliseu era um homem de Deus, um homem transparente, um homem que tinha um caráter inegociável. Ele não falou para ela assim, vai, vende o azeite e dá no pé da cidade. Some com teus filhos com esse dinheiro. Não. Faz o quê? Vai vender azeite e faz o quê? Paga as suas dívidas. Às vezes nós não queremos pagar as nossas dívidas, né? Oramos a Deus, Senhor, abençoa, Senhor, temos uma dívida lá. Senhor, abençoa a minha vida, Deus abençoa. Esquecemos do que devemos. Então o profeta diz para ela assim, olha, paga a tua dívida. Paga a tua dívida. Vende aquele azeite. Paga a tua dívida. E vive do resto. E ela viveu do resto. Para a glória do Senhor. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós estaremos partindo, estaremos indo já com saudades dos irmãos. Eu confesso aqui, eu amo o pastor